o Giro está de volta. No programa de hoje, vamos bater um papo com o estilista português José Antônio Tenente no MUD, o Museu do Design e da Moda em Lisboa. Vamos também ao lançamento do livro dos politólogos André Freire e Antônio Costa Pinto. E a nossa aventura pelo Chipre continua. O Giro começa agora. O livro dos politólogos André Freire e Antônio Costa Pinto, O Poder Presidencial em Portugal, da editora Dom Quixote, chega na hora certa. Há pouco mais de um mês para as eleições presidenciais em Portugal, o livro serve de pretexto para um debate político. A cerimônia de lançamento na livraria Leia na Barata, em Lisboa, teve a presença dos autores e contou com os comentários dos professores Carlos Blanco de Moraes e Jorge Reis Novaes. Se repararem, há aqui muitos quadros, e o que é que se faz nestes quadros, em geral? Por exemplo, o número de vetos de cada presidente, quantos vetos no primeiro mandato, quantos vetos no segundo, o número de fiscalizações preventivas, quantos este fez, quantos fez um outro presidente. Entre a primeira presidência de Manuel de Arriaga e a presidência de Cavaco Silva, a vida política portuguesa passou de um regime parlamentar instável a uma democracia política consolidada. O livro faz um balanço do poder presidencial ao longo dos últimos 100 anos em Portugal. Bem, este livro, na verdade, é uma versão atualizada e revista de um outro livro que nós já tínhamos feito nas presidenciais de 2006, ou pelo menos nesse contexto. Vocês alargaram, portanto, então a análise. O mandato do professor Cavaco Silva, aumentámos a dimensão comparativa e, portanto, o livro é basicamente uma versão revista e aumentada e atualizada de um livro anterior. Este livro é um misto de um livro académico com um livro de divulgação e, portanto, serve também como material pedagógico para os estudantes universitários, etc., dos vários níveis, e serve adicionalmente para o grande público e para os jornalistas, os políticos e, portanto, o objetivo também é, desse ponto de vista, estimular um debate mais informado sobre o sistema de governo em Portugal. O livro O Poder Presidencial em Portugal concentra-se no regime democrático. O mandato do atual presidente português Cavaco Silva também foi analisado pelos autores, docentes no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Portugal vive numa conjuntura difícil. O Presidente da República vai estar no centro da vida política no próximo ano e, portanto, nós, para além de um balanço do mandato do Presidente Cavaco Silva, fizemos também, no fundo, uma história daquilo que foi os diferentes tipos de poder presidencial em Portugal, numa altura em que a instituição presidencial vai estar no centro da vida política. Uma forma também das pessoas poderem analisar justamente esse mandato, o último mandato. É uma forma dos portugueses poderem analisar o último mandato, compará-lo com os anteriores presidentes. Em janeiro vamos ter eleições presidenciais e, portanto, pensamos que era útil publicar este livro. O livro O Poder Presidencial em Portugal, de André Freire e Antônio Costa Pinto, já está nas livrarias. E agora vamos fazer um giro pela exposição Assinado por Tenente no Museu do Design e da Moda, em Lisboa. Olhar do renomado estilista português José Antônio Tenente sobre a coleção Francisco Capelo e um diálogo com o seu próprio trabalho e universo criativo. O resultado desse encontro é a exposição Assinado por Tenente no Museu do Design e da Moda, na capital portuguesa. O convite foi feito pelo MUD, a diretora do MUD, a doutora Bárbara Coutinho, que me propôs fazer este projeto e que eu achei muito entusiasmante, muito interessante, de dar a conhecer o meu processo criativo, mas fazendo esta ligação com a coleção de moda do MUD. E, portanto, tive esta oportunidade de visitar a coleção do MUD noutra perspectiva, não é? de ir às reservas, ver as peças, todas as peças, o acervo todo de moda que não estava exposto, e
e começar a fazer essa ligação. O convite do Mood surgiu na perspectiva do Creative Lab, um laboratório criativo que está na 2ª edição. A ideia surgiu, portanto, de convidar o Zé António porque este ano eu pensei que seria bastante interessante convidar um designer que já tivesse uma história considerável e que tivesse na sua atitude um gosto pela história da arte, pela história da arqueologia, pela história do traje, pela própria arte no seu todo, um homem muito sensível e muito atento às questões da música, do teatro, da ópera, etc., para comissariar uma exposição com a nossa coleção. Assinado por Tenente, está dividida em 2 núcleos. O primeiro está integrado à exposição permanente do Mood e o segundo é o resultado da leitura muito particular que o estilista fez da própria obra. A ideia não foi de todo fazer uma retrospectiva, nem uma celebração destes tais 24 anos de todo, portanto o que presidiu a esta escolha das peças José António Tenente foi também esse mesmo critério, essa ideia. A partir do momento em que foram criados os núcleos temáticos para a exposição das peças do Mood, a minha seleção foi trabalhada a partir daí. Portanto, eu tinha, assim, em termos gerais, os grupos, a cor, o teatro, o gráfico e o artesanal. E, portanto, as minhas coleções foram aparecendo nessa vertente. Há peças que eu gosto muito e que não cabiam aqui, portanto não tinham a ver com isto, portanto ficaram para outra exposição um dia, quem sabe, e outras que faziam sentido estarem neste contexto. O processo de seleção das peças foi um grande desafio para o estilista. Acaba por ser muito subjetivo e foi isso que eu me dei conta de imediato quando fui visitar as reservas a primeira vez. Ia com algumas ideias do que é que eu gostaria de fazer, de eventualmente fazer um panorama histórico, a ver referências que tinha que abordar, que eram incontornáveis, mas depois percebi que não era nada disso que ia fazer. Não tinha nenhum critério específico, né? Quando você chegou para escolher, não houve isso? Não, isso o critério seria meu, não é? Eu tinha uma liberdade total e, portanto, eu percebi que aquilo que me ia motivar era mesmo a minha emoção. Era aquele momento que não se explica de quando nós olhamos para qualquer coisa e gostamos. E portanto, os vestidos te chamaram, mais ou menos, as peças? Estas peças, umas pela cor, outras pelo corte, pelos materiais, pelo efeito mais espetacular, enfim, todas elas tinham as suas características e depois escolher é sempre complicado porque há limitações até do próprio espaço, não é? do próprio conceito que se quer dar e a imagem que se quer para a exposição e, portanto, depois é fazer uma resseleção, e isso é sempre difícil. E dessas peças suas que estão aqui, teria, sei lá, 2 ou 3 que de repente são aquelas que marcam mais, de alguma forma, por algum motivo especial, ou todas têm mais ou menos o mesmo peso? Não, eu acho que todas têm a sua história, todas têm a sua importância, umas porque até pelo contexto histórico também, do meu próprio percurso, da minha evolução, e muitas delas são das que mais gosto. Algumas outras que gosto igualmente tiveram que ficar guardadas porque não cabiam neste conceito. Mas, na verdade, quer dizer, aqui não estão nenhuma daquelas peças que eu não gosto. A exposição, assinado por Tenente no Museu do Design e da Moda em Lisboa, está patente até 30 de janeiro de 2011. O Giro faz um pequeno intervalo, mas a gente volta já com mais. Não sai daí.